Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus aos corações daqueles que entram neste canal procurando uma palavra de consolo, de conforto e de edificação. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus, como eu disse, três versículos no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão João, no seu capítulo 2. Eu vou ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 11. O título diz: As bodas em Caná, a água feita vinho. Está escrito: E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Verso 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Bom, o contexto você já adivinhou aí, as bodas de Caná, mas o que eu menos vou falar aqui é do milagre. Vou falar, mas é o que eu menos vou falar aqui. Foram outras coisas que me chamaram a atenção, que Deus me levou a esse texto. É impressionante pensar, interessante notificar de que de todas as formas que Jesus tinha para começar, para dar o start, para apertar o play do seu ministério terreno, ele começasse justamente numa festa de casamento, num evento social, em algo que não tem muito a ver com religião, em algo que não tem muito a ver, espiritualmente falando. Jesus escolhesse este evento pouco religioso, uma celebração de núpcias, ou bodas, como diz a Bíblia, e é mais impressionante ainda no resultado que deu esse acontecimento, e é sobre isso que eu gostaria de falar. Bom, quando a gente lê o Evangelho de João, ele é realmente maravilhoso. A gente descobre que João, ele apresenta Jesus diferente dos evangelhos ou dos evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. João, quando ele vai começar a falar de Cristo, ele começa a falar e ele coloca Cristo no seu devido lugar. Qual que é? Ele coloca Cristo lá antes da criação. Ele começa falando, ele faz uma paródia ou um paralelo, acho que fica melhor assim, de João 1:1, que é o início do evangelho a qual ele escreveu, e Gênesis 1:1. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. João 1:1, no princípio era o verbo. Esse verbo você vai ver no decorrer do capítulo, que é o próprio Cristo. É ele que é o verbo. E João continua: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está falando sobre Jesus. E no versículo 2, e ele estava no princípio com Deus. Olha aí. E no 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus estava no início de tudo, antes de que tudo existisse. Ou para que tudo existisse, tudo que eu digo matéria, é preciso do espaço-tempo. Então, o que João está dizendo é que antes do espaço-tempo, assim como diz a física, para que tudo exista é necessário espaço-tempo. Antes do espaço-tempo, Jesus já estava lá. Então, depois de João levar Jesus onde ele deveria estar, ou seja, antes de toda a criação, ele já estava com Deus, ele começa a falar do seu precursor, que seria João Batista. E nós vemos isso lá em João 1:15. João testificou dele e clamou. Então, um dia, a história de João vocês conhecem, ele começa a pregar nos desertos da Judéia e a batizar no Rio Jordão,
e ele começa então a falar de alguém. Ele começa a falar sobre uma pessoa, né? E quando vão perguntar dele, olha, João, será que você é o Cristo? E ele diz, não, eu não sou o Cristo, eu não sou ungido, eu não sou o Messias. Então, és tu Elias? Ele disse, não sou. E então eu pergunto, és tu o profeta? E ele também diz, não, também não sou. Quem és tu então, para que nós voltemos a quem nos enviaram, para que nós possamos relatar a eles, que seriam da parte dos fariseus. E João Batista começa a dizer, eu sou aquele que o profeta Isaías disse, uma voz clama no deserto. Eu sou esse. Endireitai os caminhos, aplainai as veredas, porque eu vos batizo com água, mas existe um que é antes de mim, que virá depois de mim, mas que já está entre nós. Olha que enigma. Ele é antes, como João disse, ele é antes do princípio, porque João Batista é 6 meses mais velho do que Jesus, que virá depois de mim, até aí nenhum segredo, e que já está entre nós. Ou seja, ele já está aqui. Né? Deus ainda não me revelou, mas ele já está entre nós. Isso João Batista falando a respeito do Messias. Né? E aí o que começa a me chamar a atenção no Evangelho de João são uma sequência de versículos onde as palavras se repetem. Que palavras? No dia seguinte. Olha o versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus. Então, no dia seguinte que ele falou que existia um que viria, que ele batizaria com água, mas viria um que batizaria com fogo, no dia seguinte, João viu a Jesus. E quando João viu a Jesus, ele recebeu uma revelação de Deus. Porque Deus havia falado para ele, olha, aquele que você vê, o meu Espírito descendo em forma de pomba, é esse que batiza com o Espírito Santo. E quando Jesus veio a João, João teve uma resistência, vens tu ser batizado por mim, eu que deveria ser batizado por ti. E Jesus fala para ele, deixa, para que assim as coisas se cumpram. Então João batiza a Jesus, e quando João batiza a Jesus, ele vê descer do céu o Espírito Santo de Deus em forma corpórea de pomba sobre Jesus. E aí ele recebe a revelação, é esse aí. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Esse é o que batiza com fogo. Esse aí que é o ungido, esse que é o Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Então João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a declaração de João Batista. Ele fala isso a respeito de Jesus. O Cordeiro de Deus era uma palavra que todo mundo entendia. É um substituto que tira o pecado do mundo. Era o que todo mundo estava aguardando, que o Messias viesse para restaurar a Deus todas as coisas. Então, João recebe essa revelação do próprio Deus. E aí, no versículo 35, continuando, no dia seguinte. Então, temos o primeiro dia, onde João fala a respeito de um que virá. O segundo dia, a qual João vê a Jesus. E aí, no outro dia, João estava outra vez ali, com 2 dos seus discípulos, e viu Jesus passando. E aí, João, então, diz, eis aqui o Cordeiro de Deus. Ele fala para João e André, que são os 2 discípulos que estavam com ele. Eis aqui o Cordeiro de Deus. É ele. Vocês podem parar de me seguir. Vocês não precisam ser mais os meus discípulos. Vocês podem começar a seguir a ele. Porque importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele agora assuma as rédeas, né? Porque já não há mais o porquê eu ficar em evidência. Agora a evidência é ele. Né? E aí João e André deixam João Batista e passam a seguir Jesus e vão na casa de Jesus. Isso já é tarde.
A Bíblia fala aqui na hora 10ª, mais ou menos 4 horas da tarde, né? E ficam ali com Jesus, fazem companhia para Jesus, ficam ali de perto, né? E André vai e chama seu irmão Pedro, para que ele possa conhecer Jesus. Será que não é esse o Messias, Pedro? E Pedro vai e se encontra com Jesus. Não é possível a gente imaginar que, a partir desse momento que Pedro começa a seguir a Jesus de fato, mas é nesse momento que ele é apresentado para Jesus. Porque vai ter aquele outro episódio da pesca maravilhosa, né? Não muito depois desses dias. Mas nesse momento Pedro é apresentado para Jesus. Então Jesus ganha aqui os seus primeiros discípulos, João, André, e pode ser que Pedro também tenha começado a seguir, mas ainda não muito convicto de que esse homem é quem ele diz que é. Entendem? Então é isso. Depois no versículo 43, olha só, de novo a palavra, no dia seguinte, Jesus resolve ir para Galiléia e ele acha Filipe. E aí Filipe vira o seu seguidor, vira o seu discípulo. E Filipe vai chamar a Natanael. Olha, Natanael, nós achamos um, né, que pode ser que ele seja o Messias. E Natanael então pergunta, de onde é que ele vem? Ele vem de Nazaré. E aí Natanael fala, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E aí Filipe fala para ele, vem ver. E aí Natanael vai e tem um diálogo com Jesus. E Jesus, quando vê Natanael, fala, olha, aí está um israelita em que não há dolo, em que não há engano, né? E Natanael, então, fala, de onde você me conhece? E Jesus, então, diz para ele, eu te conheço, eu te vi estando tu debaixo da figueira. E por conta disso, Natanael se encanta, né? O motivo disso é obscuro na Bíblia, existem algumas particularidades, mas não vem o caso aqui eu falar sobre isso hoje, né? E Natanael então fala, olha, tu és filho de Deus, tu és rei de Israel. E Jesus fala para ele, porque eu te falei que te vi debaixo da figueira, você está me dizendo isso? Coisas maiores do que essa você verá. E aí depois, no capítulo 2, versículo 1, que aí a gente chega onde eu quero chegar, e ao terceiro dia, ou seja, o dia depois de amanhã, de quando João e André começaram a andar com Cristo. Era o terceiro dia. De que quando Jesus começou a angariar, a captar, a cooptar discípulos. Primeiro dia, João falou sobre alguém. Segundo dia, João viu em Jesus esse alguém que Deus revelou. Terceiro dia foi o dia em que ele falou para os seus discípulos, já no final da tarde, não precisa mais me seguir, segue a ele. Né? O quarto dia seria o segundo dia quando os discípulos começam a segui-lo. Ele acha Filipe e Natanael, e no quinto dia, o terceiro dia dos discípulos, ele vai, no terceiro dia, fizeram umas bodas em Caná, onde Maria estava, e Jesus foi convidado junto com seus discípulos. 5, no máximo 6 discípulos. Ainda não tinham os 12 formados. Né? Jesus estava começando a formar os seus discípulos. E aí Jesus, ele é convidado, junto com seus 5 ou 6 discípulos, para irem a esta festa de casamento em Caná da Galileia. E o que Jesus foi fazer lá? Jesus foi festejar, assim como todos os outros judeus que ali estavam. Então, o que acontece nessa festa? Aí é que nós entramos no texto lido, né? Que nós nem lemos, na verdade, que é a continuidade do texto. O vinho acaba. E quando o vinho acaba, isso era uma tragédia lá no Oriente, porque o vinho era sinônimo de alegria. Enquanto havia vinho, havia alegria. E uma festa naquela época durava alguns dias.
Então, quando se acaba o vinho, não há mais motivo para festejar. Então, acabar o vinho no meio da festa era uma tragédia. E aí, Maria parece que está ajudando a organizar as coisas, pelo que a gente entende. Porque ela sabe, isso era mantido a boca pequena, somente algumas pessoas. Olha, aconteceu um negócio aí. O que aconteceu? Acabou o vinho. E Maria, então, é uma das pessoas que fica sabendo. E ela vai lá e conta para Jesus: ó, não tem vinho. E aí Jesus então diz: olha, mulher, ainda não é a minha hora. Ainda não chegou o momento de eu aparecer publicamente perante Israel. Não é a minha hora. Então, o que é que nós temos até agora sobre a vida de Jesus? Nós temos lá as profecias do nascimento, a aparição a Maria, a aparição a Isabel dos anjos, né, o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, a infância de Jesus, né, aos 12 anos, e depois um período de ostracismo, onde nós não sabemos o que Jesus fez, ou por onde andou. E Jesus reaparece aos 30 anos, ok? Ele reaparece aos 30 anos para dar início ao seu ministério. Então, nós temos o seu batismo e nós temos a fala do maior pregador na época, que é João Batista, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente tem essa fala, ó, presta atenção nesse cara, olhem para ele é mais importante do que eu. Importa que ele cresça e que eu diminua. É o que João Batista, o pregador mais conhecido da época, fala. Só isso. E depois nós temos o episódio, de acordo com alguns estudiosos, da tentação de Jesus no deserto. Só que essa tentação ela não foi pública. A fala de João Batista foi pública, a tentação não. A tentação foi íntima, secreta e individual. E, de acordo com os relatos de João, não coaduna as duas coisas. Porque você viu aí ele repetindo no dia seguinte, no dia seguinte, no dia seguinte, dando uma sequência lógica de fatos. E as pessoas, os estudiosos, colocam a tentação de Jesus antes das bodas de Caná. Então, não coaduna. Mas não é também a minha ideia aqui ficar falando sobre essas particularidades. Então, seja antes ou seja depois, o que eu quero dizer é que a tentação de Jesus, ela foi secreta. Ela foi íntima. É isso que eu quero dizer. Né? Então, e ninguém viu. E nós temos aí essa particularidade com Natanael, que Jesus fala alguma coisa para ele, e ele se encanta, ele começa a seguir Jesus, mas foi algo de Jesus, particular de Jesus para Natanael. Não foi uma coisa que todo mundo viu, que todo mundo falou: puxa vida, olha que milagre. E nós temos a água feita vinho. A água feita vinho. Numa festa de casamento. Num evento público, mas não muito religioso. Né? Depois desse milagre, Jesus ele vai purificar o templo, de acordo com João. O relato de João ele é um pouco diferente do relato da purificação do templo de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas falam de uma purificação no final do seu ministério, um pouco antes dele ser crucificado. João, o relato dele é diferente. Por isso que os estudiosos colocam duas purificações. Uma no início do ministério e uma no final. A do início só João relata. A do final, Mateus, Marcos e Lucas relatam. Então essa sim seria um evento público que daria o start, que apertaria o play do ministério de Cristo. Uma purificação do templo no início e uma purificação do templo no final. Mas Jesus, ao que me parece, ele permite que esse evento se encaixe no seu primeiro milagre,
que o seu primeiro milagre seja o registro de um feito numa festa de casamento. O que é que Jesus faz aqui? Ele salva a festa. Ele pede para trazer lá os grandes receptáculos de água para a purificação, receptáculos de pedra, que estão cheios de água, e transforma aquela água em vinho. Então foram ali aproximadamente, aí algumas pessoas vão dizer a capacidade, essa medida de capacidade, que é a metreta, vão dizer uma ou outra, mas foi mais ou menos de 240 a 720 litros de água feita vinho. Foi esse o milagre que Jesus continuou, esse milagre que Jesus realizou, para que a festa pudesse continuar e para que o primeiro milagre de Jesus, enfim, entrasse para a história. Mas o que me chama a atenção nessa passagem é o que diz o versículo 11. Jesus principiou, assim, os seus sinais. Os sinais de que faziam com que ele fosse reconhecido como Messias, em Caná da Galileia, lá no interior de Israel. E manifestou a sua glória, transformando água em vinho. E aqui é que está da questão. E os seus discípulos creram nele. Então, os discípulos não sabiam muita coisa sobre Jesus. Os discípulos sabiam que ele era de Nazaré. E olha que ele nem nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, isso eles vão descobrir depois. Mas ele vivia em Nazaré, estava se mudando para Cafarnaum. Sabiam que a mãe dele era Maria, que o pai dele provavelmente já tinha morrido, José, que ele tinha irmãos e irmãs, provavelmente trabalhava em Séforis, que fica perto de Nazaré, já que o seu ofício da carpintaria seria mais útil lá do que em Nazaré, que era uma aldeia irrelevante na época. Sabiam que João Batista tinha falado dele, olhem para ele, não olhem para mim. A sua tentação não foi pública, o evento de Natanael foi um evento isolado, e que agora ele havia transformado água em vinho. E isso fez com que os seus primeiros discípulos crescem nele. E o que foi que fez com que os discípulos crescem nele? Porque ele transformou a água em vinho, simplesmente. A mim, me parece que eles creram em Jesus porque viram em Jesus algo e alguém diferente de qualquer coisa ou alguém que eles já haviam visto antes. Era um sinal diferente. Por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem de um sinal diferente. Jesus realiza o seu milagre numa festa de casamento, num momento de alegria. Era um sinal de alegria e um sinal de esperança. Talvez, se corressem normal as coisas, eu estou falando isso tudo dentro, é claro, da vontade soberana de Deus, o evento tivesse que começar na purificação do templo, e eles dissessem, Jesus é mais um religioso, que veio aí para... mais um que aparece. Não, Jesus começou os seus sinais numa festa de casamento, mostrando assim que ele era diferente. Isso é algo que eles desconheciam. Era algo diferente dos religiosos da época, que só pensavam em religião. E Jesus começa os seus sinais através de um milagre realizado numa festa de casamento. Então, eu falei muita coisa, mas você deve estar perguntando, o que é que eu faço com tudo isso? Então eu te pergunto, o que é que você precisa para crer em Jesus? O que é que você precisa? Você precisa ver um morto ressuscitar? Para que você acredite que Jesus é Deus? Você precisa ver um paralítico levantando de uma cadeira de rodas e andando com as próprias pernas? Para saber que Jesus é Deus? Você precisa ver o mar se abrir? Para que você possa acreditar que Jesus é Deus? Ou você precisa andar por sobre as águas
Aí sim você acredita, olha, agora sim eu creio que Jesus é Deus. É disso que você precisa para acreditar em Jesus? Outra pergunta que eu quero fazer para você: quanto tempo você leva para descobrir que Jesus é digno de ser adorado? Quanto tempo você levou? 10 anos? Um ano? Um mês? Ou um dia? Os discípulos, com 3 dias, começaram a crer em Jesus. Começaram a seguir Jesus de verdade. Falaram, esse cara é diferente. Ele não anda pelo caminho dos religiosos. 3 dias foram o suficiente para que esses discípulos largassem os seus empregos, largassem as suas atividades, largassem as suas famílias, entre aspas, né, no sentido de estar ali com eles, porque eles viajavam muito com Jesus, para andar com Jesus, para viajar com eles, para ficar com ele. 3 dias, sem um evento sobrenatural. É claro, transformar água em vinho é sobrenatural, é claro que é. Mas não é um evento religioso, não é um evento que todo mundo esperaria que o Messias fizesse. Salvar uma festa de casamento. Eu sei que a religiosidade, ela tem que vir depois. O congregar, os sacramentos da ceia, do batismo, até mesmo a leitura da Bíblia, os ofícios dentro da igreja, a maneira de se portar no templo, tudo isso vem depois. Essa religiosidade é uma carga, e eu não estou falando que isso é ruim, mas ela vem depois. O que tem que vir primeiro é a fé que nós temos no Filho de Deus. É a fé que nós temos na pessoa bendita de Jesus Cristo, que age no mundo e em nossa vida, e ele não fica esperando uma hora religiosa, uma hora de um culto solene para agir. Não, Jesus ele age dentro do ordinário. Jesus ele age dentro do normal. Jesus ele age e ele pode e tem que ser visto dentro das nossas particularidades, dentro da nossa natureza carnal, dentro das coisas comuns. Assim como ele agiu numa festa de casamento, nós precisamos ver Cristo agindo em nossa vida nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, não apenas em um culto, no momento solene, mas no ordinário da vida. Se você consegue enxergar Jesus assim, então você já tem fé suficiente para segui-lo. Bendito seja o nome do Senhor. A grande verdade que precisa ser dita é que aqueles que se encontram com Jesus Cristo nos caminhos da vida, eles têm a sua vida transformada da água para o vinho. É isso que o encontro com Jesus proporciona. Uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mente, onde você é transformado, onde você começa a falar, nunca ninguém falou como esse homem, nunca ninguém agiu como esse homem, nunca ninguém se importou comigo como ele se importa, nunca eu vi este homem, homem algum, fazer o que este homem faz. Que não age apenas dentro de uma religiosidade encaixotada, dentro de certos parâmetros, cheia de regras. Não, ele extrapola isso, ele sai da caixa, ele consegue ser Deus numa festa de casamento, ele consegue mostrar quem ele é numa alegria de uma festa, onde há danças, onde há bebidas,
Lá ele consegue se mostrar, lá ele consegue fazer a diferença, lá ele consegue captar discípulos para si. Homens que vão dizer assim: eu vou começar a segui-lo, eu vou abandonar tudo, porque eu vejo nele alguém que eu nunca vi na minha vida. Se você é dessas pessoas, se você vê um sinal diferente em Jesus, se Jesus agiu na sua vida com um sinal diferente, você é daquelas que encontram a Jesus não só em ambientes religiosos, mas também em ambientes cotidianos da vida, normais da vida, ordinários da vida. A gente tem esse encontro com Cristo. Nós temos esse vislumbre do Criador, esse vislumbre do Messias no cotidiano das nossas vidas. Isso faz toda a diferença, porque aquelas pessoas que esperam apenas momentos religiosos para achar Deus, na verdade elas estão limitando o Deus da vida. Mas aquelas que abrem o seu entendimento para encontrar Deus nas situações mais simplórias da vida, elas têm um vislumbre do Criador e elas passam a ser abertas para receber a todo momento, em toda a circunstância, em toda hora, aquilo que Deus tem para elas. Assim eu quero ser, assim eu espero que você também seja. E que assim nós sejamos para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.